Livro: O Império dos Sentimentos. Capítulo 2: A Arquitetura de um Sonho. Parte 1. O mundo ao redor de Ricardo Alencar dissolveu-se. O cheiro de gordura do bar, o som estridente da TV, o zumbido cansado da geladeira, tudo desapareceu, sugado por um vácuo de silêncio absoluto. Ele olhava para o pequeno e amassado pedaço de papel, sob a luz fraca do balcão. 6 números. Uma sequência aleatória de tinta sobre papel, que havia se tornado a chave para uma nova realidade, uma fratura no tecido do seu universo. 100 milhões de reais. Seu primeiro instinto não foi de euforia, mas de um medo gelado e primitivo. Ele, que não tinha absolutamente nada, agora tinha tudo a perder. A ironia era tão brutal que quase o fez rir. Com as mãos trêmulas, ele dobrou o bilhete com uma precisão cirúrgica e o colocou no bolso interno do casaco, sentindo seu contorno contra o peito como se fosse um coração artificial. Ele terminou seu turno em um transe, agradeceu ao dono do bar e caminhou de volta para a pensão Aconchego. Naquela noite, ele não dormiu. Sentado na beirada da cama rangente, ele olhava para a parede onde a tinta descascava em formas que pareciam mapas de continentes desconhecidos. Ele via não o abandono, mas uma tela em branco. A quantia era tão abstrata que sua mente não conseguia processá-la. Após o resgate sigiloso do prêmio e a criação de uma estrutura de investimento segura, seu primeiro ato foi recompensar o Sr. Amaro com uma generosidade que mudou a vida do velho. Depois, Ricardo se permitiu um mês de silêncio em um hotel de luxo discreto, não para ostentar, mas para se reacostumar com a calma, e principalmente para pensar. Ele poderia ter se aposentado, vivido uma vida de juros, uma existência passiva de luxo, mas a ideia o aterrorizava. O vazio do propósito era um abismo muito mais assustador do que o da pobreza. A obsessão que o levara à ruína na Nautilus Yachts ainda queimava dentro dele, como um fogo baixo. A diferença é que agora, não havia um conselho de administração para lhe dizer não. Ele era o conselho. Ele lembrou-se de sua verdadeira paixão, não os iates em si, mas a criação de espaços que evocavam sentimentos. Santuários. Ele decidiu que não iria apenas gastar o dinheiro, iria usá-lo para construir o lugar perfeito, um lugar que seria a antítese de tudo que o mundo corporativo valorizava. Um lugar onde a experiência do cliente não era uma métrica em uma planilha, mas a única razão de existir. Sua pesquisa começou. Ele não abriu relatórios de mercado, ou análises de tendências. Ele abriu mapas. Ele não procurava por mercados em expansão ou locais da moda. Ele procurava por beleza esquecida, por lugares que o tempo havia respeitado. Seus instintos, a bússola que o Sr. Amaro o aconselhara a seguir, o levaram a um trecho do litoral de Alagoas, uma região conhecida como Rota Ecológica, famosa por suas praias selvagens, seus recifes de corais e suas piscinas naturais. Era um lugar onde o ritmo era ditado pelas marés, não pelo relógio. Nele passou semanas na região, não como um investidor, mas como um viajante. Hospedou-se em pequenas pousadas charmosas, conversou com pescadores na praia, aprendeu sobre os ventos e as correntes. Ele estava absorvendo a alma do lugar. Foi durante uma longa caminhada por uma praia quase deserta, com areia tão branca que feria os olhos, e um mar de um verde água impossível, que ele o viu. Nera uma estrutura que um dia fora grandiosa, um sonho arquitetônico encalhado na areia. Um resort chamado Miragem do Sói. A arquitetura era promissora, com um design orgânico que se integrava à paisagem de coqueiros, mas estava em um estado de abandono de partir o coração. A pintura, corroída pela maresia, descascava em longas tiras. A madeira dos decks estava apodrecida e perigosa. Os jardins antes exuberantes haviam sido tomados pela vegetação selvagem. Parecia um navio de luxo que havia afundado em águas rasas. Naquela noite, ele pesquisou sobre o Miragem do Sol. Descobriu que estava à beira da falência. Os proprietários, uma família de São Paulo, pediam 25 milhões de reais pela propriedade, um valor delirante baseado na glória passada, não na realidade presente. Ninguém em sã consciência pagaria aquilo por um negócio que sangrava dinheiro. No dia seguinte, Ricardo foi diretamente ao resort e pediu para falar com o gerente, um homem de meia idade chamado Silvio, cujo rosto carregava o peso de anos de derrotas. Eu soube que a propriedade está a vendar, disse Ricardo, com uma calma que desarmou o gerente. Silvio riu, um som cansado.
Está à venda por 25 milhões, se o senhor tiver um bom psiquiatra. Está se desfazendo, está assombrando meus sonhos. O que o senhor oferece? Ricardo ignorou o cinismo. Ele passou os 2 dias seguintes com Silvio, que, faminto por qualquer vislumbre de esperança, lhe deu acesso a tudo: os livros contábeis empoeirados, as pilhas de notificações judiciais. Ricardo analisou tudo com a precisão de um cirurgião. A situação era ainda pior do que ele imaginava. Ele somou as dívidas com uma clareza brutal: dívidas trabalhistas, salários atrasados, rescisões não pagas, processos em andamento. Total, 4,5 milhões de reais. Dívidas com fornecedores, empresas de alimentos, bebidas, lavanderia, manutenção. Total, 2,8 milhões de reais. Dívidas fiscais, impostos federais, estaduais e municipais acumulados. Total, 5,2 milhões de reais. Empréstimos bancários. Um grande empréstimo para a construção original, com juros sobre juros. Total, 8 milhões de reais. A dívida total e documentada do Miragem do Sol era de 20,5 milhões de reais. A propriedade, em seu estado atual, mal valia metade disso. O pedido de 25 milhões de reais da família não era apenas otimista, era uma fantasia. No terceiro dia, Ricardo fez sua proposta, não para Silvio, mas em um e-mail direto para o patriarca da família proprietária. O texto era uma obra-prima de psicologia e matemática. Prezado senhor, começou, escrevo com o mais profundo respeito pela visão que um dia deu origem ao Miragem do Sol. É uma joia arquitetônica, em um dos locais mais belos do país. No entanto, a realidade atual da propriedade é crítica. Após uma análise detalhada, a dívida consolidada do empreendimento soma 20,5 milhões de reais. O valor de mercado de um ativo nestas condições, com a necessidade de uma reforma completa estimada em mais 30 milhões de reais, é, sendo generoso, negativo. Ele fez uma pausa no texto, antes de desferir o golpe. Os senhores pedem 25 milhões de reais. Nenhum comprador sério pagará esse valor. Nenhum banco financiará uma aquisição ou uma reforma. Eu, no entanto, ofereço uma saída. Minha proposta não é uma oferta de compra, mas uma aquisição de salvação. Eu proponho assumir 100% da dívida total de 20,5 milhões de reais. Cada centavo. Eu renegociarei com os bancos, pagarei cada funcionário e acertarei as contas com cada fornecedor. Em troca, os senhores me transferem a propriedade do Miragem do Sol, pelo valor simbólico de R$1. Ele concluiu com a lógica fria e irrefutável. Sua família sai desta transação com o nome limpo, sem o fardo de uma falência iminente, e sem um passivo que corrói seu patrimônio diariamente. Os senhores efetivamente vendem a propriedade por 20,5 milhões de reais, que é o valor da dívida da qual estarão livres. Eu saio com a carcaça de um sonho, o risco monumental de uma reforma e a responsabilidade por cada débito. Era uma pechincha audaciosa. Uma proposta quase ofensiva em sua genialidade. Ele estava usando o próprio veneno da empresa, sua dívida esmagadora, como preço de compra. A família, desesperada para se livrar do elefante branco que sangrava suas finanças, levou uma semana para responder. Houve uma breve e tensa negociação, onde eles tentaram conseguir um pagamento adicional de 2 milhões de reais pela marca. Ricardo recusou friamente. A marca está morta. Eu terei que construir uma nova do zero, respondeu ele. Encurralados, eles aceitaram. 2 semanas depois, em um cartório empoeirado em Maceió, Ricardo Alencar, o homem que há poucos meses não tinha onde dormir, assinou os papéis. Ele não havia gasto um centavo do seu prêmio de 100 milhões de reais na compra. Ele havia adquirido um resort à beira-mar de 25 milhões de reais no valor pedido, usando os 20,5 milhões de reais de dívida dos antigos donos como seu capital. Naquela noite, ele ficou sozinho no deck principal da sua nova propriedade. A lua cheia iluminava a estrutura decadente, pintando-a de prata. Onde outros viam ruína, ele via uma tela em branco. Onde outros viam um final, ele via o começo. Ele sentiu o cheiro do mar, a brisa em seu rosto, e soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que aquele lugar não se chamaria mais Miragem do Sol. Ele se chamaria Santuário. E seria a primeira nota, comprada com a dívida do fracasso alheio, da sinfonia do seu império.